Olá, eu cumprimento você. Hoje eu gostaria de falar sobre a velocidade de cliques, ou melhor, discutir a velocidade de alongamento com eles, um tema muito importante, ou melhor, o tema que mais preocupa a maioria, porque isso tem um grande impacto no período de alongamento, ou melhor, a duração do tempo em que se está no alongamento. Eu simplesmente tenho que dizer isso como algo fundamental. Introduzir que o tempo de alongamento ou o período de alongamento não é tão relevante para mim, ou seja, a pior coisa que você pode fazer é se apressar e alongar a uma velocidade muito alta, né, para uma data específica, porque então você certamente não estará em um nível que eu gostaria que você estivesse, ou seja, em um nível equilibrado, ou balanceado no alongamento entre o alongamento ósseo e o alongamento muscular, porque é nisso que eu me concentro direto ao foco. Ou seja, eu vou ajustá-los com o alongamento e com a velocidade de alongamento para um nível em que vocês possam absorver a parte muscular 100%. Eu já expliquei e discuti tudo isso nos vídeos anteriores. Agora eu quero abordar neste vídeo que a sua velocidade de alongamento individual depende de quanto alongamento você pode absorver muscularmente por dia, e isso depende de muitos fatores. Essas são diferenças incríveis. Por um lado, geneticamente, como é a sua constituição de tecidos moles. Então, claro, depende de quanto tempo você pode fazer exercícios de alongamento ao longo do dia, em horas. Você não pode necessariamente alongar mais forte, mas pode apenas alongar por mais tempo, ou seja, por um período maior. E isso, claro, é um fator essencial. Se você, por exemplo, alonga 3 horas por dia, ou 5 ou 6 horas por dia, e é claro que faz uma grande diferença se você tem fazer um trabalho de 100%, fazer um trabalho de 50%. Basicamente, dedicar o dia todo aos exercícios de alongamento, ou ainda ter família, ou outros trabalhos ou ocupações. Isso faz uma enorme diferença em termos da tensão que eles podem absorver e, consequentemente, quantos cliques eles podem fazer e qual velocidade de alongamento eles podem alcançar. Cliques. Eu vou mostrar isso novamente aqui. Na tela, um clique é exatamente 0,0 milímetro. Ou seja, 20 cliques refletem 1 milímetro, 10 cliques são meio milímetro. O procedimento padrão para uma velocidade de alongamento é na região da coxa. Então, podemos começar com uma velocidade de alongamento relativamente alta, ou seja, vamos aumentar isso em um curto período. 15 cliques. Isso dá aproximadamente 3/4 de milímetro por dia. O fundo é o seguinte: você entra em todo esse processo com uma certa flexibilidade de reserva, ou seja, a sua musculatura no começo não está esticado como uma corda de guitarra, mas você tem uma certa flexibilidade. E eu quero aproveitar essa flexibilidade primeiro, ou seja, no começo é possível alongar um pouco mais rápido, até que você comece a chegar lentamente ao nível de tensão. Mas o nível de tensão vai aparecer relativamente rápido, especialmente na região da coxa. Então, após a primeira fase inicial, vamos reduzir para meio milímetro, velocidade de alongamento por dia, porque eu não quero que você entre na fase de tensão de forma abrupta, por assim dizer. Mas você deve ser introduzido lentamente. Se você entrar rapidamente, pode rapidamente desenvolver déficits musculares. E compensar esses déficits musculares durante o alongamento é praticamente impossível, porque você acumula novas tensões todos os dias, ou seja, você teria que começar a liberar mais de 100% da pré-tensão, e isso é quase impossível. Ou seja, especialmente nesta fase, quando a tensão aparece, você precisa continuar se mantendo ereto. As pernas precisam ficar bem juntas. E quando você sentir a tensão, ou seja, na fase de tensão, estamos falando de cerca de 1,5 cm na região da coxa, e então queremos aumentar a velocidade. Isso não é nenhum problema. Então vamos aumentar a velocidade lentamente, em geral, de 1 a 2 cliques por semana. Por quê? A clínica da tensão aumentada, ou seja, a clínica de mais cliques,
sempre leva cerca de 4 a 5 dias até que você comece a sentir isso muscularmente. E o mesmo acontece quando você reduz. Se você perceber que está com uma velocidade muito alta, que não consegue lidar com a tensão, e então reduz a velocidade dos cliques, isso também vai levar de 4 a 5 dias até que você... Então você vai sentir uma certa liberação e, consequentemente, menos tensão. Ou seja, cada nessa alteração na velocidade dos cliques tem, como efeito retardado na sua clínica. Eu preciso ser honesto com você. 80 a 90% dos meus pacientes se sentem maravilhosos. Provavelmente com uma velocidade média de cliques de 10 cliques, mais ou menos 2 cliques por dia durante todo o alongamento. Esse é aproximadamente o espaço de velocidade entre 0,4 e 0,6 milímetros por dia. Assim, os 2 pacientes conseguem andar bem, podem reduzir a medicação para dor e dormem bem à noite. E então, não é nenhum problema passar pela fase de alongamento por um período mais longo. No final das contas, isso não faz muita diferença. Talvez 1 ou 2 semanas depois, se você alongar meio milímetro por dia ou 0,6 milímetros por dia. Mas isso faz uma grande diferença durante o alongamento, porque eles conseguem controlar a tensão muito, muito melhor. No entanto, eu não vou reduzir para níveis baixos. Se você também puder compensar isso. Ou seja, meu grupo de pacientes tem uma velocidade de cliques de cerca de 8 cliques. Até 12 cliques. Existem pacientes que conseguem absorver isso muito bem, tanto geneticamente quanto muscularmente, quando conseguem fazer mais cliques. Se, no entanto, eles conseguem estar em boa forma, com uma velocidade mais alta, ou seja, mantendo-se eretos, sem deficiências musculares. Então, eu sou a última pessoa que vai tentar diminuir isso de alguma forma, mas eles não devem aumentar isso rapidamente e precisam agir a partir de uma boa linha de base. Caso contrário, isso rapidamente resultará em um déficit muscular. Caso contrário, se eles quiserem permanecer em um nível seguro, a velocidade de cliques de meio milímetro por dia se mostrou eficaz. Para ser sincero, a maioria dos meus pacientes faz isso e se sente muito, muito bem. Na região da panturrilha é um pouco diferente. Em comparação com a região da coxa, na região da panturrilha, o nível é relativamente plano. Isso se deve simplesmente ao fato de que eles certamente não conseguem clicar com velocidades tão altas na região da panturrilha. É preciso ter muito, muito cuidado. Quanto ao alongamento dos nervos, eu consideraria isso com uma velocidade de cliques entre 8 e 10 cliques, ou seja, entre 0,4 e 0,5 mm por dia. Na verdade, eles não devem fazer mais do que isso. E a maioria dos pacientes já sente a tensão aumentada na área muscular. E, em parte, também na área dos nervos, que para eles é suficiente. Com essa velocidade, ou seja, o período de alongamento é, portanto, um pouco mais longo na região da panturrilha. Mas esses são os pontos de referência que eu usaria. Eu definitivamente desaconselharia fazer minha própria avaliação com 1 milímetro por dia. Eu acho que muito rápido, para a maioria dos meus pacientes, muito, muito rápido. Eu começaria com a minha avaliação em meio milímetro por dia. Eu não estabeleceria horários fixos para o fim do alongamento. Eu não quero que meus pacientes fiquem sob pressão de forma alguma, se perceberem que não conseguem manter essa velocidade, porque isso seria o pior. E eu calcularia primeiro com meio milímetro, então você está sempre no lado confortável durante o alongamento. Muito obrigado.